Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens sobre o livro de Provérbios, lições de sabedoria. E dando continuidade à pregação de domingo passado, vamos estudar sobre Provérbios capítulo 1, versos de 20 a 33. O tema de hoje será o grito mudo da sabedoria. Vocês vão entender depois por que eu grito mudo. Eu vou ler aqui na tradução do Almeida, mas vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, meus irmãos, ou aqui no telão. Vai ser... Dessa vez eu trouxe slide, né? Dessa vez eu não vou deixar vocês só olhando para mim. A palavra de Deus diz o seguinte: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem deste atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei. Em vindo o vosso temor, também zombarei. Vindo o vosso temor como a assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas não responderei. De madrugada me buscarão, mas também não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do meu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre de todo temor e de todo mal. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, eis aqui a Tua palavra, meu Pai, e eis aqui a Tua igreja. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria essa noite, nos dê entendimento, nos mostre, Senhor Deus, o caminho que é Jesus Cristo. Nos mostre, Senhor Deus, que o que precisamos ainda mudar. Nos mostre os nossos erros, os nossos pecados. Faz com que possamos ouvir a Tua voz de uma forma preciosa, Senhor Deus. Que a gente possa ouvir a Tua voz e a gente entre em sintonia contigo. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e ela seja precisa em nosso coração. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor Deus, por estarmos aqui com saúde. Nós Te louvamos porque Tu és o nosso Senhor e nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, o pastor Clóvis, ele trouxe no domingo passado algumas informações interessantes de conselhos de pais para filhos. Ele explicou que os bons conselhos dos pais e mestres para os seus filhos e discípulos podem influenciar diretamente a sua vida, não apenas física, mas também espiritual. Esses conselhos são luz para os passos de quem estão na jornada. São direção para quem busca uma vida reta e, sobretudo, uma vida com santidade. E, meus irmãos, nós vamos continuar com esse mesmo pensamento. Apesar de que o texto que nós começamos a ler, que nós lemos agora há pouco, aparentemente é uma ruptura de quem é que está falando. Não é mais um pai falando para um filho, mas uma outra pessoa que toma a voz da instrução. Também o público parece ser outro. Antes era um filho e agora para todos nós que podemos ouvir. E digo aparentemente, meus irmãos, porque como o pastor Clóvis falou, sabemos que o livro de Provérbios ele foi escrito para instruir todos aqueles que buscam a sabedoria. Tanto os filhos, também como todos nós. Basta nós buscarmos. O texto inicia com a própria sabedoria personificada, gritando
com todas as suas forças pelas ruas. Hoje, meus irmãos, nós vivemos uma era da informação e uma era da comunicação. E estas estão à distância dos nossos dedinhos nervosos, né? Informações online, imediata. Informações tristes, às vezes até, como, por exemplo, o terremoto da Turquia e da Síria, que aconteceu do outro lado da terra, mas ficamos sabendo tão imediatamente, tão rapidamente. Vários vídeos pessoais e jornais comunicaram essa tragédia, essa catástrofe pelas redes sociais, fazendo com que o mundo inteiro tivesse essa informação para que, de alguma forma, nós pudéssemos ajudar, nem que fosse com nossas orações. Outro tipo de informação, meus irmãos, podemos ter a velocidade de um clique, são as informações que nos dão ânimo e esperança, como, por exemplo, o avivamento que está acontecendo lá na Universidade de Asburg, no Kentucky, nos Estados Unidos, onde jovens que estão ali reunidos há mais de 250 horas estão em adoração. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Mas, além da velocidade da informação, nós estamos vivendo também o que nós chamamos de inteligência artificial. Um momento que a inteligência artificial tem crescido. E vocês devem conhecer a inteligência artificial por alguns objetos, como por exemplo a Siri, ou como um chat chamado ChatGPT, que é capaz de conversar com você, criar textos, programas, entre outras coisas, para você e com você. Ou mesmo um multiverso, né? Onde muitas outras coisas são possíveis e vão além da nossa imaginação no momento. Mas, meus irmãos, não necessariamente viver na era da informação quer dizer que vivemos na era da sabedoria, que é o que nós estamos tratando. E talvez vocês, ouvindo essa frase, tenham dado um nozinho assim, não, mas espera aí, informação não é sabedoria? Não, meus irmãos, informação não é sabedoria. E é fácil entender isso, né? Sabedoria é o que nós fazemos com a informação, é como você usa. E muitas das vezes, o ser humano, nós mesmos, nós usamos muito mal a informação. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Eu acabei de dar informação para vocês sobre um chat chamado ChatGPT, que pode ser usado para conversar, para criar textos, criar até pregações. Você digita lá, eu quero uma pregação sobre provérbios. De 20 a 33, ele começa a escrever o texto. Matérias jornalísticas, programas, receita de bolo. Meus irmãos, e aí vai. E a partir desse momento, o que você vai fazer com essa informação vai ser sabedoria, você vai usar com sabedoria ou você não vai usar com sabedoria. Porém, uma coisa a gente tem que continuar combinando. Informação ainda é poder. Mas vamos voltar para o Evangelho. Depois a gente pensa mais sobre isso. Eu sempre trago algumas coisas para vocês irem pensando. Porque crente é bicho inteligente, graças a Deus. Bom, nós vamos estudar, ou nós estamos estudando, que a palavra-chave de Provérbios é sabedoria. Eu já falei sabedoria aqui umas 10 vezes. E o próprio texto de Provérbios nos diz para que serve a sabedoria. E eu esqueci de passar os slides. Não, está certo. Para que serve a sabedoria? O texto de Provérbios 1, do verso 2 ao verso 6, diz assim: sabedoria serve para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, para obter a justiça, para obter o juízo e o julgamento justo, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom discernimento. Meus irmãos, a gente poderia até fazer uma fórmula para isso, né? O ser humano tem que entender para obter bom proceder, justiça, juízo e julgamento, para dar aos jovens e aos simples prudência, conhecimento e bom discernimento. Esse homem, meus irmãos, ele, que somos nós, ainda nós sofremos a influência da nossa cosmovisão. É a cosmovisão do mundo físico e também a nossa cosmovisão do nosso mundo espiritual. Cosmovisão, meus irmãos, é cosmo de mundo e visão de visão. Vocês já sabiam disso, né? Cosmovisão, então, é a visão que nós temos do mundo, ou visão daquilo que a gente está conversando, ou visão
do nosso mundo, do mundo espiritual. Então, é a visão do mundo. Mas aí vocês podem perguntar também, mas qual é o resultado dessa equação? Que toda equação, toda matemática, ela tem um resultado, né? Então, o resultado disso é: o ser humano utiliza sua cosmovisão de vida e espiritualidade para processar essa sabedoria, e o resultado é ensino da própria sabedoria. É passar para as próximas gerações mais conhecimento e mais sabedoria. Vejam, meus irmãos, que tudo isso está no âmbito da nossa mente, na mente do ser humano. Nada ainda é sentimento, mas nós vamos falar sobre sentimento daqui a pouco. E qual é a consequência natural da sabedoria? Notem que temos aqui essas palavras-chave: entender, obter, dar. Ou seja, para sermos sábios, meus irmãos, precisamos primeiro ouvir e entender as palavras de Deus, ou as palavras de sabedoria, obter o máximo de informação que a gente puder sobre isso, e só então a gente vai ensinar. As pessoas que são professoras aqui, o professor Morita ali, por exemplo, ele muito provavelmente usa essa fórmula aqui. E não é ensinar de qualquer jeito, meus irmãos, é ensinar com prudência, com conhecimento, com discernimento, para poder ensinar para os mais jovens, para as pessoas que nós estamos criando, para criarmos uma geração valorosa, meus irmãos, uma geração de valor pautado nos valores bíblicos e na palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, a sabedoria significa habilidade e ensino significa disciplina. Ninguém desenvolve uma habilidade, meus irmãos, sem disciplina. Vocês provavelmente vão lembrar de quando eu falei aqui sobre o espadachim valoroso, ou espadachim virtuoso. E não existe de maneira nenhuma habilidade naquele espadachim, ou habilidade de nós quando usamos a palavra de Deus, sem disciplina, sem a gente ler a palavra de Deus, sem a gente mergulhar na palavra de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta, meus irmãos. Vocês têm utilizado essa equação de conhecimento para instruir os seus filhos? É só para pensar, não precisa responder. Vamos lembrar da fórmula? O ser humano tem que entender para obter bom proceder, justiça, juízo e julgamento, para dar aos jovens e aos simples prudência, conhecimento e bom discernimento. Vamos voltar para o Evangelho. E aqui nós temos a continuação do filho sendo instruído pelo pai, né? Meus irmãos, e eu vou pedir aqui para vocês que vocês ouçam o que eu tenho para dizer com muita atenção, porque o que eu vou falar para vocês, eu fiquei orando um pouco de tempo e também fiquei pensando se eu traria essa informação ou não. É uma informação apenas, é uma informação que vai fazer a gente pensar, mas como a gente viu, toda informação gera sabedoria. Então vamos tratar isso com sabedoria. Nesse tempo que Salomão escreveu esse texto, e até pouco tempo, nós tínhamos a forte liderança e a instrução do pai para o seu filho, ou do mestre para o seu discípulo, instruindo não apenas conhecimento, mas hierarquia social, o pai sendo o cabeça da família. E é assim que a Bíblia trata esses primeiros capítulos do livro de Provérbios, e é assim que a Bíblia trata e apresenta a família. Ok? Tudo bem até aí? Vocês estão aqui comigo? Graças a Deus. Beleza. Recentemente, meus irmãos, eu vi uma crítica de um livro chamado War on Boys. Esse livro ele fala que após a Revolução Industrial, até antes da Revolução Industrial, os filhos eles tinham o pai como uma referência masculina. E quando o pai ia trabalhar, ele levava esses meninos para aprender uma profissão que era dos pais, sapateiro, carpinteiro, o que fosse. E eles tinham os meninos, essas crianças, tinham o pai como uma referência, não apenas como tutor, mas como pai, e também como um líder, e também como um líder espiritual, e também como uma referência masculina. E o que aconteceu com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial fez com que essas crianças eles se afastassem do pai e começassem a viver mais com a mãe. Então, quem começou a educar esses filhos foram as mães.
Então, a referência masculina desses meninos começou a não ser mais o pai, e nem mais também algum homem próximo a ele, porque todos tinham que trabalhar. As meninas, elas também tinham uma referência familiar da mulher, que era a própria mãe. Elas aprendiam também coisas com as mães, bordado, costura, cozinha, aprender a cozinhar, essas coisas, né? E ambos mantinham essa mesma hierarquia social que a Bíblia apresenta. O que aconteceu com o passar do tempo e após a Revolução Industrial? A distância entre pai e filho foi aumentando e também, depois disso, nos nossos dias, essa distância tem perpetuado e essa distância tem aumentado. Então, hoje, os pais e as mães saem de casa, os filhos ainda nem acordaram quando eles saíram de casa, e quando os pais voltam para casa, os filhos já estão dormindo. As crianças já não têm mais referência de como é ser homem e como é ser mulher. Não aprendem mais como é ser pai e não aprendem mais como é ser mãe. E não aprendem mais os papéis instituídos por Deus. Aí eu lanço uma pergunta, meus irmãos. Quais são as consequências disso? Talvez filhos desobedientes, talvez homens desconstruídos, acho que vocês já ouviram essa palavra, e talvez mulheres desconstruídas. Filhos que não reconhecem o pai como cabeça da família e muito menos Jesus como cabeça da igreja. Apesar de um tema polêmico, meus irmãos, e complexo, nós não vamos tratar exatamente desse assunto essa noite, mas eu trouxe apenas como uma reflexão que vai colaborar com o que a gente vai falar essa noite, tudo bem? Pensem sobre esse assunto. Ele é bem mais profundo do que isso. Novamente, o ser humano ele tem que entender para obter bom proceder, justiça, juízo e julgamento, para dar aos simples e aos jovens prudência, conhecimento e bom discernimento. E então eu vou voltar à pergunta: o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Nós somos referências. Nós somos referência para o nosso filho, para os nossos filhos. Nós somos os homens que nós gostaríamos que nossos filhos fossem. E as mulheres também. Meus irmãos, isso foi só a introdução. Eu espero não passar do horário, né, pastor? Mas vamos lá. Essa noite nós vamos trabalhar o tema O Grito Mudo da Sabedoria. E é necessário, meus irmãos, eu esclarecer que essa palavra mudo que eu coloquei aqui é para chamar a atenção mesmo. Pois muitas das vezes, apesar de haver um grito, este grito, muitas das vezes, ele está sendo inaudível, porque temos ignorado a voz do Senhor. Nós vamos falar muito hoje sobre rádio. Aí vocês vão dizer assim, mas Fábio, não era Provérbios? Aí a gente falar de rádio, tu está muito doido hoje, cara, que viagem é essa? Vamos falar de rádio, porque o rádio tem um negócio interessante. Ele tem som, ele tem frequência, ele tem sintonia, ele tem filtro e tem altura. E a gente vai falar várias vezes essas palavras essa noite. Eu espero, meus irmãos, que com essa imagem que vocês de rádio, vocês podem até pensar naqueles rádio antigo, vocês possam lembrar diariamente da sabedoria de Deus e possam usar essa imagem em tudo que vocês forem fazer a partir de hoje. Minha expectativa é que vocês saiam daqui essa noite impactados como a voz do Senhor e sua sabedoria está tão perto como o rádio. E que muitas das vezes não ouvimos, simplesmente porque a sintonia da nossa rádio está na frequência errada. Que o nosso conhecimento e nossas ações sejam filtradas pela sabedoria da palavra de Deus e não pelas redes sociais e suas informações inúteis e fúteis, que nós sabemos que tem. E que o Espírito do Senhor nos faça ouvir a sua voz a todo momento, para que sigamos para o caminho seguro, tranquilo e sem temermos o mal. Provérbios 1:33, nós vamos falar mais sobre isso. Amém, meus irmãos? Bom, vamos lá. Salomão, ele utiliza-se no verso 20 da personificação da sabedoria para ensinar seu filho. Percebam, meus irmãos, que essa sabedoria personificada não é apenas um ser isolado, mas é a própria mente de Deus revelada. O texto diz assim: a sabedoria clama lá fora,
pelas ruas, faltou o S, pelas ruas levanta a voz. Meus irmãos, esse grito, ele tem ecoado por todos esses séculos, e até os dias de hoje, a sabedoria de Deus continua gritando, e continua gritando muito alto, com bom som, para quem quiser ouvir. Vejam como esse tema, meus irmãos, é um tema atual. O verso 21 diz: nas esquinas movimentadas é labrada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Meus irmãos, a sabedoria é labrada. A percepção que eu tenho aqui, meus irmãos, é que Deus chama a nossa atenção para uma voz que continua ecoando, desde esse tempo de Salomão até os dias de hoje, com a mesma força. Porém, essa voz, meus irmãos, ela tem se confundido com toda a zoada do mundo que vivemos. As frequências sonoras, elas têm se misturado, e todos esses sons, eles chegam aos nossos ouvidos de uma vez só, causando desconforto e confusão mental, de tal amplitude que nos faz trocar de canal a todo momento, muitas e muitas vezes durante o dia, e muitas vezes nós escolhemos a sintonia errada. Porque, meus irmãos, nossos filtros, eles não estão corretos. E essas frequências erradas, elas têm nos deixado surdos para o que Deus quer nos dizer e o caminho que o Espírito Santo quer nos levar. Eu não sei se vocês ouvem ou leem essas palavras como eu, mas é como se eu pudesse ouvir realmente a voz gritando tão alto como um pai grita para um filho, desesperado, como se eles estivessem alertando de um perigo iminente, como se não houvesse mais nenhum tempo a perder, que precisasse ser agora, nesse momento. Vocês percebem isso quando fala que a sabedoria grita? Eu vejo, meus irmãos, a atualidade nesses versos, porque aqui essa figura de esquinas movimentadas, para mim, representa o nosso dia a dia, cheio de atividades, com a agenda lotada, cheia de tarefas, atenção às notícias, informações, aplicativos que ficam todo momento bipando no nosso celular, chamando a nossa atenção a todo momento, tirando de nós a capacidade de perceber a voz de Deus. São muitos caminhos, são muitas esquinas movimentadas. E a parte B desse verso, meus irmãos, diz assim: nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Para a gente entender um pouco melhor essa frase, meus irmãos, nós podemos vamos tentar entender com o que acontecia naquela época. Quando um rei ele decretava uma lei, ele enviava um arauto com um decreto escrito para a cidade ou para as praças, né? E ele ficava gritando ou falando alto tudo que estava ali naquele decreto. E depois que ele terminava de fazer isso, aquilo que estava escrito, ele pregava em algum lugar e deixava lá para quem soubesse ler, pudesse ler, né? Trazendo isso para os nossos dias de hoje, Deus, meus irmãos, Ele quer nos dizer que o que a sabedoria está gritando é tão importante que precisa ser ouvida por todos nós, mesmo que não tenhamos tempo de ouvir. É necessário que seja ouvida agora e posta em prática agora. Quando nós temos essa nossa mente sintonizada com a palavra de Deus e sua sabedoria, colocamos esse filtro em sintonia. Não apenas um filtro comum, mas um filtro que passa por nossa casa, passa com nossa família, com nossos filhos, em nosso trabalho, no trânsito. Ou seja, em todas as coisas que nós vamos fazer e pensar, antes de qualquer coisa, meus irmãos, nós precisamos sintonizar a voz da sabedoria de Deus para agirmos de forma como Ele quer que hajamos. Lembrando, meus irmãos, do comentário do livro Warren Boyce, essa sintonia vai bater de frente com o que a vida moderna nos apresenta, com o que a vida moderna nos impõe, com a nossa vida familiar, fazendo que pais guiados pela sabedoria de Deus sejam uma referência de pai e uma referência de mãe para os seus filhos. E não apenas um casal que proporciona alimento, vestiário, pagam a escola da criança e tem seus filhos ensinados
sabe-se lá por qual inteligência. Meus irmãos, a seguir nós temos o verso 22, a sabedoria atacando diretamente 3 tipos de alvo, 3 tipos de pessoa, 3 tipos de sentimento. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós insensatos odiareis o conhecimento. A sabedoria aqui, meus irmãos, ele adverte diretamente os simples, os escarnecedores e os insensatos. E temos aqui os verbos amar, desejar e odiar. Meus irmãos, aqui os simples, outra tradução chama de nécios. Estes são os desprovidos de conhecimento. É o tipo da pessoa que não tem nenhum interesse em conhecer a palavra de Deus, não tem nenhum interesse em conhecer Deus, não tem nenhum interesse nem pela sua vida. Ele é aquela pessoa, deixa a vida me levar. Os escarnecedores, nós já aprendemos, meus irmãos, lá quando nós estudamos sobre Salmo 1, que os escarnecedores são aqueles que negam as verdades das Escrituras, não creem em Jesus, não creem em Deus e ainda pregam contra os ensinamentos bíblicos. A gente já estudou sobre isso. Os insensatos, meus irmãos, em outras traduções, são chamados de loucos. A Bíblia nos diz quem são esses insensatos. Em Mateus 7, 26, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e não as praticam. São como o homem que edifica a casa sobre a areia. É aquele que despreza o conhecimento de Deus. A palavra diz aqui: ei, vocês, até quando vão olhar para o seu próprio umbigo? Ou, parafraseando Provérbios 26, 11, diz assim: até quando vocês vão voltar para o próprio vômito e ignorar a palavra de Deus? É duro, né, meus irmãos? É duro. Eu peguei muita pancada aqui, vocês vão apanhar comigo hoje também. Bom, até quando amareis, desejareis e odiareis? Né? São os verbos que nós vimos ainda há pouco. Se vocês perceberem, meus irmãos, esses verbos, eles fazem menção a sentimentos, que muitas das vezes brotam do nosso coração e não na nossa própria razão. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre sentimentos? A sabedoria que nós tínhamos percebido, ela trabalha diretamente na nossa mente. Mas essa repreensão, ela está trabalhando os sentimentos. Não sei se vocês perceberam isso. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que muitas das vezes nós não sintonizamos ou não sintonizarmos com a sabedoria de Deus está relacionado com a sintonia com nossos próprios interesses, nossos próprios sentimentos. Nossos próprios sentimentos de amor pelo pecado, desejo de negar o que a palavra diz e o ódio que temos de conhecer a Deus. Pesado, né? Quantas vezes, meus irmãos, nós nos comprometemos com os nossos pecados, ao invés de nos comprometermos com o que Deus quer para nós? Uma vida de santidade. Quantas vezes as nossas decisões elas são tomadas por aquilo que brota em nosso coração através do pecado. E nós sabemos que é pecado. Nós sabemos que aquilo que a gente está fazendo é pecado. E o que nós continuamos fazendo? Nós continuamos pecando. Quantas vezes nós que conhecemos a palavra de Deus, essa palavra vem à nossa mente, essa palavra grita em nosso entendimento com todas as forças para não agirmos daquela forma. E o que nós fazemos? Nós desagradamos a Deus e mesmo assim, ignorando essa voz, a voz do Espírito Santo, nós pecamos deliberadamente. Quantas vezes, ou foi só eu? Meus irmãos, se isso não é amor ao pecado, desejo de negar a palavra e até ódio pelo conhecimento de Deus, eu não sei o que é. Mas Paulo já falava sobre isso. Romanos 7,19 tem um texto muito conhecido. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, eu faço. Não é? Não é isso?
O mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não faço. Meus irmãos, o homem, por causa do pecado, ele vive uma condição a qual chamamos de depravação total. E da mesma forma como estamos vendo que a sabedoria, ela influencia a nossa mente, da mesma forma o pecado faz. Ela faz a mesma coisa conosco. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos da misericórdia de Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo nos guiando. Porque se nós não tivéssemos Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós já teríamos nos matado. Thomas Hobbes, ele é um filósofo, e ele diz o seguinte, que o homem, ele é o lobo do homem. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós somos capazes de tantas barbaridades, tantas atrocidades com nós mesmos. É possível que nós nos matemos. Vocês concordam comigo? Paulo também fala disso, meus irmãos. Em Romanos 2, 23 e 26, ele diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas graças a Deus tem os versículos 24 a 26, que Deus nos dá esperança através da caneta de Paulo, que diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, para a remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Deus é muito paciente, meus irmãos, conosco. E glória a Deus por isso. Meus irmãos, e a voz continua gritando, atentai para a minha repreensão, atentai para a minha repreensão. Meus irmãos, uma outra forma aqui de entender esse grito mudo da sabedoria é dizer que essa sabedoria, ela não está escondida e muito menos muda. Nunca tivemos, meus irmãos, tanto acesso ao conhecimento de Deus como nós temos hoje. Eu tenho certeza que vocês aqui conhecem um dos atributos de Deus, que é a própria sabedoria. E essa sabedoria, como o pastor falou na pregação de domingo passado, ela aponta para Cristo. Aí eu pergunto para vocês, com base nisso, meus irmãos, vocês acham que Deus tem se escondido? Sim ou não? Deus não tem se escondido. Vocês acham que Jesus tem se escondido, meus irmãos? Também não. Vocês acham que se alguém aqui disser que quer conhecer a Deus, a Jesus e o Espírito Santo, em oração, Deus vai se furtar de fazer com que aquela pessoa conheça a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo? Não. Meus irmãos, Jesus mesmo já diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados. Vinde a mim todos. Era só o pastor Clóvis? Não. É só o pessoal aqui da base? Não. Todos aprenderam muito bem. Todos é todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, esse tempo todo Deus tem nos alertado para que o busquemos através de sua palavra, através de Cristo. Deus, Ele quer que nós nos sintonizemos com a sua mente, a nossa mente junto com a dele, para que o conhecimento de Deus passe para nós, para que nós, através dessa repreensão, sejamos mais sábios. Verso 23, parte B, diz assim, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O texto diz aqui, meus irmãos, que a consequência ou a promessa de Deus é que se atendermos o chamado da sabedoria ou a sua repreensão, essa sabedoria será derramada abundantemente através do seu Espírito Santo e conheceremos a sabedoria de Deus ou conheceremos o próprio Deus ou conheceremos o próprio Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Meus irmãos, eu vou fazer uma outra pergunta, eu gosto de perguntar, né?
Quem aqui quer ter a possibilidade de falar com Deus todos os dias? Ouvir os seus conselhos, ouvir as suas palavras, conhecer a sua sabedoria, falar dos seus sonhos para Deus, ouvir as suas promessas, curar as suas feridas físicas e emocionais. Quem é que gostaria disso? Todo mundo, eu espero que sim. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Deus, Ele está à distância de uma oração e de um momento tranquilo de conversa com Ele. E sabe por que muitas das vezes nós não fazemos isso, meus irmãos? Eu vou responder. É porque o barulho do mundo está sobrepujando o grito suave das ondas sonoras da voz de Deus. E nós não queremos ter esforço, nem queremos sintonizar na estação correta, porque não temos tempo, nem paciência e nem vontade. E tem uma consequência, tudo tem consequência. Meus irmãos, antes de falar da consequência, de não sintonizarmos na estação correta de Deus, eu preciso pontuar uma coisa muito importante. Eu acredito que vocês devem ter percebido que além daqueles 3 tipos de pessoa, existem 2 tipos de pessoa. E agora ficou confuso, né? Se a gente for lembrar da pregação de Salmo, vocês veem que em algum momento o Salmo fala que tem 3 pessoas que viram tudo ímpio. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tem 3 pessoas, aquelas 3 pessoas são tudo ímpio. Tá certo? E a gente pode ver isso no verso, por exemplo, no verso 23, que diz: aqueles que atentam para a repreensão. Isso é um tipo de pessoa. E nós temos no verso 28, aqueles que clamarão e Deus não responderá. É outro tipo de pessoa. Vamos combinar assim? Tem um tipo 1 e o tipo 2. Eu acredito que nós, meus irmãos, que nós que experimentamos a palavra de Deus, nós nos enquadramos no grupo 1. Se estamos aqui, meus irmãos, é porque de alguma maneira fomos impactados com o poder de Deus e do seu Espírito Santo, que nos transformou em outra pessoa, capaz de entender a vontade de Deus através de sua palavra. Foi nos dado o conhecimento de quem é Deus e quem Deus é, e nós tivemos de alguma maneira esse encontro com o Senhor e podemos testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Apesar de algumas vezes, meus irmãos, nós temos os mesmos comportamentos pecaminosos do segundo tipo de pessoa, nós sentimos a necessidade de pedir perdão e de reconhecer que estamos indo pelo caminho errado e voltar para Deus. Nós vivemos altos e baixos, meus irmãos, em nossa fé. Mas graças a Deus, nós não nos perdemos. Deus é quem nos mantém, Deus é quem coloca os nossos olhos sempre fixos na sua palavra. Sabemos que é impossível não pecar, mas damos graças ao nosso Deus porque Deus é um Deus misericordioso e como nós lemos ainda há pouco, Ele é um Deus paciente, que nos repreende e que nos leva ao arrependimento e temos certeza que seremos perdoados. E não fazemos do pecado uma prática agradável. Graças a Deus por isso. Nós temos consciência de que todo pecado, ele vai ter uma consequência. E que apesar de Deus nos amar, Ele vai nos corrigir. Pois Deus só corrige aquele que Ele ama. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, se o pecado começou a virar uma rotina nas nossas vidas, tomara que não, mas se começou a virar uma rotina e não incomoda mais, e a ponto de você não sentir mais necessidade de se arrepender, talvez essa pessoa, não nós, né, mas talvez essa pessoa, ela não tenha sido realmente convertida, realmente ela não tenha entendido o que Deus já fez por ela, o que Deus tem para ela. 2 tipos de pessoas, meus irmãos: pessoas que têm momentos de pecado e de arrependimento e pessoas que realmente não têm nenhum interesse em seguir os caminhos de Deus e sua sabedoria. Pessoas que são impactadas com a repreensão da sabedoria. Até quando? E aí ela diz: Senhor, até agora, parei, não vou mais fazer, ouvi a tua palavra, ouvi o teu grito, não vou mais fazer.
criei vergonha, sintonizei a minha mente com a tua, sintonizei na rádio de Deus. E pessoas, que é o segundo tipo de pessoas, como nós vemos no verso 25, que rejeitam todo o conselho de Deus e não querem saber da sua repreensão. Meus irmãos, e antes de continuar, eu preciso perguntar para vocês: que tipo de pessoa você é? Não precisa responder, só fica ligado. Nós vamos ver aqui nos próximos versos, meus irmãos, do 24 a 31, a sabedoria se dirigindo aos insensatos e aos loucos. Vejam que no verso 29 diz assim: porquanto odiaram o conhecimento. Quem odiou o conhecimento no texto, vocês já devem ter percebido. Se nós voltarmos para o verso 22, a resposta está lá. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Então aqui ele está falando diretamente com o insensato, que nós já colocamos ele na mesma categoria, todos os três na mesma categoria, lembra? Está todo mundo ok? Então a sabedoria, ela se dirige aos insensatos e loucos, e de tanto gritar, e de não ser mais ouvida, a sabedoria, ela começa a fazer uma outra coisa, ela começa a clamar. A sabedoria, de tanto gritar e não ser ouvida, começa a clamar, estender a mão para que as pessoas a percebam, até se humilhar para ser ouvida. João 3,16, todo mundo conhece esse texto, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus manda o próprio Filho para morrer por nós, para que a sua sabedoria fosse ouvida. Mas esse tipo de pessoa, meus irmãos, esse tipo 2, não quis ouvir. O que aprendemos aqui, meus irmãos, é que só os insensatos e os loucos não dão ouvido à sabedoria. E a consequência, nós vemos a partir do verso 26. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. A consequência, meus irmãos, é a perdição e o medo, aperto e angústia, depressão. É quando você tiver problema, mesmo buscando a sabedoria, esse tipo 2, né? Não somos nós, mesmo buscando a sabedoria, não acharão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar na roça, em algum lugar que tem árvores frutíferas. Como é bom você passar que tem aquela manga doce, aquela goiaba maravilhosa, que você vai passando no caminho, vai pegando, vai comendo. É um caminho doce, não é? Mas não é disso que a palavra está falando aqui para os ímpios. Não é esse caso. O fruto desse caminho é solidão, medo, aperto, angústia. E o verbo fartar, meus irmãos, aqui agrava muito esses problemas. É uma imagem de uma pessoa que come tanto dessa miséria, que fica satisfeito com isso. Melhor explicando, são aquelas pessoas que sofrerão e não terão como sair desse sofrimento, porque elas estão satisfeitas com isso. É duro, né? Nós vamos caminhando para o fim. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Só lembrando que são os simples, são os nécios. São aqueles desprovidos de conhecimento, né? São aqueles que não têm interesse pela palavra de Deus. É aquele que deixa a vida me levar. O erro de ignorar Deus e deixar que a vida o leve vai fazer com que realmente essa pessoa ou essa postura tenha a morte, tenha que ele vai ser levado pela morte. E os insensatos são os loucos, meus irmãos. E o desvario deles é a loucura. A loucura, como nós já vimos, a loucura os destruirá. Meus irmãos, vocês podem estar perguntando:
Tenho certeza que vocês devem estar perguntando isso, com certeza. Mas Fábio, peraí, a pregação está acabando, tu está falando de sabedoria, está gritando, a sabedoria está gritando, eu peguei um monte de lapada, mas eu não sei o que essa sabedoria está gritando e eu preciso saber. Vocês devem estar perguntando isso, sim ou não? Vocês já sintonizaram o rádio de Deus para poder entender o que a sabedoria está gritando? Meus irmãos, é bem simples. Na realidade, o que o texto está nos exortando é a utilização do conhecimento da palavra de Deus em nosso dia a dia, em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos. É estarmos sintonizados sempre na estação da palavra de Deus, ouvindo a sua voz, fazendo o nosso momento devocional em paz com Deus, como se a gente estivesse ouvindo um rádio e prestando toda a atenção naquilo que está sendo dito, ou nas músicas que estão sendo cantadas. Meus irmãos, se vocês não gostam de ler a Bíblia, ouçam a Bíblia. Mas eu recomendo fortemente que vocês nunca abandonem a palavra de Deus. Meditem, meus irmãos, orem todas as vezes que vocês lerem a palavra de Deus e peçam entendimento ao Espírito Santo. E a palavra diz que Ele dará livremente. E finalmente, meus irmãos, a recompensa ou a providência divina aos que derem ouvidos à sabedoria de Deus. Está escrito no verso 33. Mas os que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. E esse verso, meus irmãos, é muito interessante. Para as pessoas que ouvem o rádio de Deus, existe uma recompensa. Estes viverão de uma forma completamente diferente. E vamos terminar com o verso que começamos. O texto diz que habitaremos em segurança. Isso já diz para nós que é uma promessa para a vida eterna. E estarão livres do temor do mal. Haverá mal? Haverá mal, provavelmente sim. Mas o mal, meus irmãos, não nos amedrontará mais. Ele não terá mais efeito sobre nós, porque a nossa vida está segura nas mãos do nosso Deus. Todo louvor, toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua sabedoria. Precisamos sintonizar nossa mente, Senhor Deus, com a sintonia do Teu pensamento, com a sintonia da Tua sabedoria, Senhor Deus. Pai, abre o nosso entendimento, nossa mente, nosso coração para isso, Senhor. Senhor Deus, que o pecado não seja mais aquela coisa que temos prazer, Senhor Deus, mas que todas as vezes que pensarmos em pecar, que a Tua palavra grite em nossa mente e a gente possa entender perfeitamente. Precisamos entender, Senhor Deus, que Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, e que não temos mais prazer no pecado. Não temos mais prazer em fazer aquilo que não Te agrada, Senhor. Pai Todo-Poderoso, livra essas pessoas aí que estão nesse carnaval, Senhor Deus, de todo mal, que Tu estejas lá e sabemos que Tu estás lá também. Salve aquelas pessoas, toque no coração delas, Senhor Deus. Livra-os de um acidente, livra-os do mal, Senhor. Apesar de tudo, precisamos orar por elas. Apesar de tudo, nós sabemos que muitas delas que estão hoje como tipo 2 de pessoa, elas são escolhidos Teus, Senhor Deus. Toque nos seus corações, Senhor. Traga-as de volta. Oh Deus, que o grito está emanando de todas essas ruas, Senhor Deus, sejam o grito da Tua sabedoria e não os gritos dos carnavais. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.